8 horas no YouTube, no Instagram, no Facebook. Vamos lá, chama as amigas. Nossa live de segunda. Vamos, galera. Energia aí, ó, do início da semana. Vamos lá. Vamos entrando. Meu sonho sempre foi ser Jô Soares. E hoje eu estou metida. Olá, estou metida com meu jaleco novo. Estou aqui ostentando meu estúdio novo, meu jaleco novo, mas ainda tem mais coisa para acontecer no estúdio. Estou aqui numa parte que a gente ainda não terminou de reformar. Estou toda metida, meu jaleco rosinha, Jussara Jaleco, Jussara, uma artista que sempre faz meus jalecos. Beijão pra você, Ju! Depois, quem quiser, segue lá no Instagram dela, Jussara Jalecos. Ela é assim, ó, perfeita. Pra quem mora aqui em Salvador e região, ó, Jussara, Jussarinha. Boa noite, Vanessa. Boa noite, Marlete, lindona. Si, Fátima, Tamires. Oi, Tamis, tudo bom? Como tá seu pequeno aí? A gente tá transmitindo simultaneamente, como sempre, pelo Instagram, pelo Facebook, galera do Face, pelo YouTube, galera do YouTube. Quem estiver acompanhando pelo Instagram, tem aqui um aviãozinho, envelopinho, tipo um aviãozinho. Você pode chamar até 50 contatos seus aí pra... Vem pra live. Doutora Miele, lindona, bem-vinda. Quem tiver pelo YouTube, nos comentários, pode digitar perguntas, contar seus relatos aí, tirar dúvidas, assim como no Facebook. E aqui no Instagram também, através da interrogaçãozinha que tem aqui na barra, ou mesmo pelos comentários. Vou colocar aqui já nosso tema da live de hoje, para vocês que não viram lá no nosso feed. Antes de mais nada, vou me apresentar para quem está chegando novo aí. Eu sou a doutora Raquel Cimbalista, médica pediatra e criadora do método Nana Neném. Eu preparo mamães como você para fazer seus filhos dormirem a noite toda em até 10 dias. Sejam bem-vindas e bem-vindos à nossa live de segunda-feira, sempre às 8 horas, tá? Lembrando que temos lives semanais, às segundas 8 horas, às quartas 8 horas da noite também e às sextas às 17 horas, tá? Pra gente não perder, fica ligadinho aí. Mas se por acaso estiver naquele dia corrido, não conseguiu assistir a live, oi Rai, oi Michele, oi Kelly, não conseguiu, ela fica sempre baixada lá no nosso feed, tanto do Instagram como no nosso canal do YouTube, como no Facebook, você pode assistir depois aí na tranquilidade, né, na paz. E nosso tema de hoje é: bebês bem alimentados dormem melhor, né? Então vamos colocar aqui. Oi Lulu, cadê João Fofo? Bebês, vou botar assim para simplificar. Alimentação, porque não é só amamentação, a gente vai falar de alimentação em geral, alimentação e sono. Então, para todas as idades aí, de bebês de todas as idades, não só aqueles no iniciozinho da vida. Fixei, beleza! Falar sobre alimentação em geral, porque às vezes, né, o que acontece? Chega muita gente falando, meu Deus, será que o meu bebê tá com fome, por isso que ele não dorme de noite? Será que eu tenho que dar mais comida? Será que eu tenho que dar mais leite? Será que... Quanto é, né, que isso está interferindo ou não nesse sono? A gente quer sempre estar assistindo também. Beijão, João, gostoso! Até que ponto a alimentação interfere no sono e o que a gente pode fazer para melhorar pelo menos esse aspecto aí, tá? Que é o nosso tema de hoje. Então a gente vai falar hoje de bem alimentado é diferente de super alimentado, tá? O que podemos fazer para ter uma alimentação mais eficiente, alimentar nosso bebê de forma mais eficiente, e como saber se ele está saciado. Já falamos aqui em outras lives como saber se o bebê que está amamentando exclusivamente ao seio está saciado, e hoje a gente vai falar do bebê em geral, que alimentado em geral, não só de leite,
como aqueles que já começaram a introdução alimentar, tá? Então, o bebê alimentado, ele é diferente do superalimentado. A gente só pensa, ó, vê se vocês não têm essa preocupação sempre, só se o bebê tá com fome. 99% das mamães, dos papais, a preocupação é se o bebê está com fome. Por quê? Se imagina que se ele não comer o suficiente, ele vai despertar à noite. E esse seria o principal motivo, né, na crença aí universal, popular. Não é verdade? Muitas de vocês que estão assistindo aí agora devem ter pensado isso, né? Quando o bebê estava acordando muito à noite e tal. Será que ele está comendo direitinho? Não é verdade? Não é assim que acontece? Diz aí se vocês não pensavam ou não pensam. Às vezes tem alguém passando por isso agora e pensando, poxa, será que ele está com fome? Tem que ficar alimentando a noite toda? Será? E muita gente acha que dar uma carga maior de alimento ao bebê vai garantir que ele durma bem a noite toda. Que vai entupir lá, ficar um barrigão lá, pá, e a criança vai ficar igual aquelas cobras jiboia que comem um elefante. Lembra da cobra do... Eu sempre, quando eu falo disso, eu lembro do Pequeno Príncipe, que logo no início ele faz um desenho, né? Lembra? Quem já assistiu, quem já leu o Pequeno Príncipe? Aí no início tem assim um desenhozinho e aí ele pergunta pro adulto que desenho é esse, né? E os adultos falam, esse é um chapéu. E na verdade é uma jiboia que comeu um elefante, né? Um elefante dentro da jiboia. Então as pessoas acham que um bebê tem que se comportar ali como a jiboia do Pequeno Príncipe. Tem que estar jiboiando lá, ó, ali aquele tantão de leite, aquele tantão de comida, e assim ele vai ter uma noite melhor de sono. Só que isso não é verdade, né? Isso não é verdade. Isso pode acontecer, o problema é que isso pode ter um efeito justamente inverso, pode acontecer exatamente o oposto. Ele ter uma hiperalimentação e quando a gente come demais, a gente passa mal, né? Quando a gente excede a nossa capacidade gástrica, quando a gente exagera numa refeição, o que acontece? A gente tem um sono mais agitado, a gente acorda mais vezes, a gente acorda às vezes com refluxo, querendo vomitar, né? Sentindo enjoado. E o bebê também, muitas vezes com a barriguinha muito cheia, o bebê tem que digerir aquela quantidade enorme de alimento e fica virando para o lado, virando para o outro, querendo soltar mais pum, tentando digerir aquela carga de alimento que às vezes foge até o padrão de alimento, de quantidade de alimento dele durante o dia. É muito comum, inclusive, as mães que ofertam fórmula infantil dar uma carga maior de leite no final da noite, né, no início da noite, digamos, no início do sono, né, para poder, vou garantir que ele não acorde de noite, mal sabendo que os despertares noturnos, eles vão acontecer independentemente disso, e às vezes, quanto mais você dá o alimento, quanto mais alimento você dá, mais chance até, às vezes, você tem de fazer esse bebê despertar por, né, dificuldade mesmo de digestão, demora nessa digestão, desconforto. Boa noite, Ana! E aí, Tamires, a gente falou várias vezes em algumas lives como saber a quantidade ideal de leite. Vai depender da idade do bebê, né? Cada bebê tem... A gente mostrou até eu falo sempre do tamanho do estômago do bebê. Os bebezinhos recém-nascidos têm bem o estômago do tamanhozinho de uma cereja, então a capacidade gástrica é pequena. E a quantidade... Não existe isso, a quantidade ideal de leite. Existe a quantidade ideal de leite para o seu bebê naquela mamada. Não é nem naquele dia. Qual a quantidade ideal de leite? É a quantidade ideal para o seu bebê naquele momento. Que é qual? Pode ser 10 ml, pode ser 200 ml. Então, o que a gente tem que ter é a capacidade de interpretar os sinais de saciedade do bebê e da criança. Que é o que a gente vai, né, mostrar algumas coisas aqui que a gente pode usar para identificar isso. Então, não importa a idade, não importa o sexo, não importa o momento, o bebê e a criança tem que comer até ficarem saciados. E não a gente impor uma quantidade que a gente inventou lá, que tem que ser aquela X. Porque se ele não tomar X, ele não vai dormir, ou se ele tomar X, ele vai, né, ter algum problema. Então, o estímulo, né, a saciedade, a reconhecer a sua saciedade é importante. Isso até para ajudar contra a obesidade, né? Isso tem muito mais no leite materno,
quando o bebê é aleitado ao seio exclusivamente, ele consegue melhor, de forma melhor, controlar a sua saciedade, se autocontrolar. Quando é só fórmula, já é um pouco mais difícil, porque acaba impondo aquela quantidade ali, mais ou menos, na mamadeira, e aí meio que fica forçando, o bebê mama de forma mais fácil, acaba tomando aquela quantidade maior do que precisava. Então, oi Carolzita, cadê morena linda? Manda um beijo pra ela. Então, o ideal é sempre você observar os sinais de saciedade do seu bebê. E a necessidade calórica da noite, ela é diferente da necessidade calórica do dia. Então, é muito interessante você parar para pensar assim. Se alguém, tudo bem que a gente é adulto, mas estou fazendo aqui uma comparação, só para a gente entender. Se me acordarem às 3 horas da manhã, alguém me acordar às 3 horas da manhã e me oferecer comida, né, uma comida que eu goste, provavelmente eu vou aceitar, eu vou querer comer, né? Mas isso não quer dizer que eu preciso comer aquele alimento naquele momento. Então, a depender da idade do bebê, ele pode comer na hora que ele acorda, mas não necessariamente precisar se alimentar naquele momento. Se ele come bem ao longo do dia, dependendo da idade que ele tem, oi mames, a gente pode avaliar se esse bebê tem essa necessidade ou não tem. O que a gente pode fazer, então, segunda pergunta aí da live. O que a gente pode fazer para ter uma alimentação então mais eficiente, para a gente ter uma segurança maior, né, naquela alimentação que a gente está fornecendo durante o dia, pelo menos, ao bebê? A gente pode, se o bebê tiver, tanto se ele for um bebê pequeno, aleitado ao seio exclusivamente, né, como for um bebê que já começou a introdução alimentar, você vai observar o comportamento daquele bebê ao longo do dia. Então, recém-nascido, a gente sabe que o comportamento do recém-nascido, estômago pequeno, digere bem rapidinho o leite, é se alimentar de forma fracionada, né, várias vezes ao dia e à noite. A gente sabe que o bebê vai crescendo e esse intervalo vai se passando. E a gente observa que eles acabam, a maioria deles, se alimentando mais durante o dia, mais vezes durante o dia, do que durante a noite. Quando o bebê se aproxima da introdução alimentar, por volta dos 6 meses de idade, ele vai começar a comer as refeições do dia, né, até ficar, acorda, toma leite, mais ou menos, né, um padrão assim, digamos, um lanchinho de fruta, uma papa completa, um lanche de fruta de novo, uma papa completa, mais leite. Então ele vai comer várias vezes durante o dia e a necessidade de alimento à noite vai diminuindo até chegar próximo, né, do nosso padrão, digamos assim. Quando a gente fala que a partir de 1 aninho de idade os bebês começam a migrar para a alimentação da casa, esse padrão de alimentação tem a ver com o dia e com a noite também. Vai se alimentar de várias refeições durante o dia, então café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta, pode tomar um leitinho aí até para dormir, mas durante a madrugada não há mais essa necessidade de se alimentar. Então, se o bebê mama bem, come bem durante o dia, principalmente aqueles a partir da introdução alimentar em diante, ele vai perdendo essa necessidade de se alimentar à noite. Mas ele acorda e pede leite. Mais hábito do que necessidade. Aquilo que eu falei, se alguém me acordar às 3 da manhã e me oferecer comida, eu vou comer, beleza, mas isso não quer dizer que eu precise e nem quer dizer que eu precise disso para voltar a dormir. São coisas diferentes, né? A gente tem que se atentar nesse processo de alimentação, como as visitas ao pediatra são importantes, porque elas vão dar certeza daquilo que a gente está observando em casa. Então, você está observando que seu bebê está se desenvolvendo bem, que ele está ativo, está brincando, né, na maioria das vezes tá bem, está comendo, está aceitando os alimentos, está feliz, está tirando as sonequinhas, está dormindo de noite. Então, é um bebê que você vai pensar, não, provavelmente ele está bem alimentado, vai perdendo as roupinhas, que é um bom parâmetro aí. Essa roupa tava folgada, agora tá apertada, ficando cotó, né, vai ficando ali o barizinho já tochado ali na fralda, né? Segurando, né? Já não entra direito na cabeça. Você já vai,
as dobrinhas vão aumentando, você vê pelas fotos também que a gente tira do bebê, na sequência, né, dos dias, você vai vendo, poxa, ele tá com as coxinhas boas ali, tá aumentando. Mas matematicamente falando, precisamente, de forma mais precisa falando, quando você vai ao pediatra e você acompanha o seu bebê, você vai ver crescimento, ganho de peso e desenvolvimento bem direitinho. Então, se estiver dentro do esperado para ele, na curva dele, ok, você tem a certeza e a garantia, poxa, meu bebê está crescendo, ganhando peso bem, então o que ele está comendo está sendo suficiente para ele nesse momento. A gente fica mais tranquila, pensando, poxa, se ele está bem, crescendo, se desenvolvendo, e o que ele está comendo, tá ok para ele, então o mais provável é que ele tenha também um bom sono de noite, porque faz parte desse desenvolvimento normal. Se não estiver tendo, procurar outras causas, né? Você pode até já começar a excluir essa causa da fome, senão tá tudo bem com a alimentação. Então pesquisar, o que pode ser? Tá sem rotina, tá com muita atividade de dia, começar a pesquisar outras coisas que não sejam relacionadas à fome. Então o bebê que come bem, ele tende, né? Se for só esse o problema, a dormir bem também à noite. A Érica falando aqui, olá doutora, meu bebê de 13 meses acorda 2 a 3 vezes à noite para mamar e faz o peito de chupeta. Como interromper esse vício? Você tem que desassociar, porque ele já é um bebê grande, né? Como eu falei aqui, um ano e pouquinho. Já é a alimentação da família, ele já deve estar comendo o dia todo, as refeições todas, e não tem mais necessidade desse leitinho, né, de noite ou de madrugada. Né? Ele não precisa mais disso, é um costume, não é uma necessidade, como eu falei. Então, desassociar. Juliana, tudo bom, Juju? Cadê os meninos? O bebê tem 1 mês, bem recém-nascido ainda, e 10 dias, e dorme meia-noite e acorda às 7 horas. Tá bastante, né? Olha só. Mas a partir de 1 mês, na verdade, você não precisa acordar o bebê. Se ele acorda e fica bem, com certeza, durante o dia, ele vai acabar suprindo essas horas que ele ficou dormindo e vai mamar bem. Se ele estiver crescendo, ganhando peso, dormindo, mamando tudo direitinho, tá ótimo, tá de parabéns. A Tamires, do meu bebê mama 1 hora sem parar. Que bom. Isso é normal? Depende. Às vezes pode mamar 5 minutos e extrair lá o leite que ele precisa naquele momento. Às vezes tá mais sonolentinho ali, a força de sucção não tá tão grande naquele momento, ou ainda é muito pequenininho, pode levar mais tempo mamando sim. Ou às vezes é um bebê maior, né, precisa ali de mais tempo para extrair o leite, aí como se eu tenho um aninho e pouco se tiver, às vezes eles ficam ali mais tempo mesmo, mas isso depende muito do bebê e de cada mamada. As mamadas também são diferentes umas das outras, mesmo sendo do mesmo bebê. Às vezes está com mais sede, aí dá uma mamadinha só, já dá uma aliviada ali, né, de dia, principalmente quando tá muito calor, vai mamar só o leitinho anterior que é mais aquoso, aí vai matar a sedinha, aí tá de boas. Então, outra mamada demorou mais dormindo, tá super com fome, aí vai mamar mais forte mais vezes. Então, as mamadas, elas mudam, né? A gente come também de forma diferente ao longo do dia. A gente não come sempre do mesmo jeito, a mesma quantidade, no mesmo intervalo de tempo. Por mais que a gente tenha uma rotina, isso tem uma certa variação, né? E o mais certo pra gente reparar se tá ok pro bebê são essas coisas de estar com a roupinha apertando, a fraldinha já a fralda P você já tem que mudar pra M, mudar pra G, as fotinhos você vai vendo, poxa, cresceu. E as visitas ao pediatra pra você ver realmente no peso, ali no papel, ó, preto no branco, quanto tá pesando, quanto tá medindo, se o desenvolvimento tá normal, e aí você vai ter essa certeza de que pelo menos essa parte da alimentação tá ok, independentemente de qualquer idade, tá? Aí a frase, dorme bem até demais, tá bom demais, deixa quieto, deixa ele dormir, tá ótimo. Tamires, mama, fórmula e peito, ó, bezerrão. A Rayana, meu bebê de 9 meses, janta 9 meses, já grandinho já, ó, já fez a introdução alimentar, então ele janta às 6h30, dorme às 9h, acorda por volta das 2 da manhã e dorme. Um despertar só. Ok, ele mama pouco, dorme e acorda por volta das 6 e aí mama e dorme novamente.
Será que ele está fazendo meu peito de chupeta? Não, ele não acorda de hora em hora, né? Ele dá uma esticada boa, mas é isso. Se ele estiver comendo bem durante o dia, provavelmente você falou, ele janta, então ele já está com todas essas refeições ok. Já está com, né, o lanchinho, o almoço, o outro lanchinho, a janta, mama antes de dormir, né, mama um pouquinho mais tarde, lá para as 9 horas. Ele não tem necessidade, então, de estar mamando nesses outros horários, né, só no outro dia de manhã. É um bebê que dorme, se comer demais, olha o que eu falei da hiperalimentação. Mamar demais também, ou comer demais também, ou principalmente durante a madrugada, bebês maiores que não tem mais essa demanda, pode sim causar mais desconforto, também pode causar mais despertares por conta dessa digestão, essa necessidade de digestão, dessa formação de gases, às vezes até de cocô, que a gente tem que trocar de madrugada porque está alimentando, né, de forma exagerada, hiperalimentando, né, digamos assim. Aí ele mama pouco e dorme, mama pouco, dorme e acorda por volta das 6. Mama pouco porque não é o que ele quer mamar, ele quer dormir. Aí ele associou a mama com o sono. Será que ele está fazendo meu peito de chupeta? Ele está associando o seu peito para voltar a dormir. É isso que ele está fazendo. Oi, Gabi. Oi, Daisy. Deixa eu ver aqui no YouTube se tem perguntinha no Facebook. Como é que a gente sabe, então, se ele está saciado, se o bebê está saciado? Que é o que a gente pergunta. Mais ou menos é como a gente sabe se está bem alimentado. É como sabe se está saciado. Como eu tinha falado, como a gente falou, quando falou sobre aleitamento materno, que a gente falou em outra live. Como saber se está satisfeito, né? E aí, como eu falei nessa live também, a gente vai saber conhecendo o bebê. Se você conhece o bebê, o comportamento do seu bebê, você vai observar os sinais de saciedade, são parecidos em toda a faixa etária. O que acontece é que quando os bebês são maiores, eles fazem sinais mais claros e tira a mãozinha, ou então já falam, não quero, ou fecha a boquinha. Mas normalmente ter um desinteresse pela alimentação, tanto pelo peito, ou fórmula, ou alimento, ter desinteresse. Não tá ávido ali por mamar. Fechar a boca, fechar a boquinha, ficar lá travado, ou dormindo lá, você insiste, tenta acordar, ele lá com a boca fechada, ou o bebê que tá, o maiorzinho, que já tá comendo, trava a boca, diz não, eles fazem o sinal de não, né, com a cabeça, ou vira a cabeça para longe do alimento, como se tivesse, tipo, não quero mais. Eles dão alguns sinais corporais, na linguagem corporal do bebê. É muito interessante, fazem cara de nojo, fecha a boca, vira a cara, né, empurra o prato, os que são maiores, ou os bebês no seio podem empurrar o seio, ficar nervosos, irritados, né, ou mesmo adormecer, tanto comendo, oi Paulinha, beijo, tanto comendo como mamando, eles podem adormecer, tipo, tá saciado, tá com um barrigão lá, já cheio de leite, cheio de comida. E ficam também irritados com a insistência. Se a mãe começa a insistir, ou botar a colher, ou ficar insistindo, né, para o bebê comer, eles acabam ficando nervosos, irritados, né? E aí, isso gera desconforto nesse bebê. Você tem que observar, prestar atenção na saciedade. Às vezes a gente, como eu falei no início, às vezes a gente tenta, fazer esse bebê comer pra caramba, encher o buchinho ali, igual o desenho do Pequeno Príncipe lá, da jiboia e a jiboia comendo elefante, pra ver se ele fica digerindo lá esse elefante a noite toda. Só que ele rola pra um lado, tentando digerir o elefante, rola pro outro, tentando digerir o elefante, e aí acaba com essa paz, em vez de melhorar, piora. Aqui no a Nilde, doutora, meu bebê está com 45 dias, novinho. Quando começa a mamar, em menos de 15 minutos dorme. O que eu faço? Olha, depende, se tiver sendo eficiente essa mamada, ou seja, tem bebês que nasceram grandes, já são fortes, têm um poder grande de sucção, a gente não tem como regular o tempo da mamada, não tem como saber. Ela pode durar 5 minutos, ela pode durar 1 hora, o que vai te dizer se está eficiente, se está ok, é justamente o comportamento dele. Tá dormindo legal? Tá crescendo, ganhando peso, né? Não tá ficando irritado na maior parte do tempo. Quando vai no pediatra tá tudo bem,
Então, aquela forma dele mamar, aquela quantidade de vezes, aquele tempo de duração das mamadas, tá ok. Mesma coisa na introdução alimentar, que às vezes a mãe fica com medo da quantidade, quanto eu tenho que dar. Aí às vezes a gente acha até algumas tabelas na internet que são surreais, tipo assim, um bebê, introdução alimentar, 150 gramas de comida. A mãe fica doida porque a criança não consegue comer aqueles 150 gramas de comida e, na verdade, cada pessoa é única, cada um tem um metabolismo diferente, tem uma necessidade calórica diferente, tem uma necessidade nutricional diferente, tem uma genética, uma forma de absorver os alimentos. Então, precisa de acompanhamento. Às vezes, o que é muito para um, não é para outro. E você tem que ter realmente parâmetros clínicos, né, de médicos, né, e de medidas realmente, e parâmetros até em casa, desses que eu falei. O bebê tá bem, tá se desenvolvendo dentro do normal, ele come, né, mesmo que não seja muito, mas ele come várias vezes ao dia, né, tá com uma relação boa ali com a comida, tá legal. Às vezes a gente tem uma expectativa de quantidade que esse bebê precisa comer, e, na verdade, a realidade é bem diferente da nossa expectativa. Às vezes, uma colher de sopa, 2 colheres de sopa de comida para um bebê que está em introdução alimentar, tá passando de bom. E a gente tá ali, insistindo em bater o pratão. Mas porque o bebê da vizinha come um pratão cheio de comida. Tá, e o bebê da vizinha nasceu de quantos meses? Qual a genética dessa família? É menino ou menina? Será que não tá obeso? Será que não tá acima do peso? E o seu bebê é que tá ok? Que é o que acontece na maioria das vezes. A mãe olha o gordinho e acha que tá saudável, na verdade o saudável é o magrinho dela, né? Então, assim, as expectativas não correspondem muitas vezes à realidade. O que a gente precisa? Tentar nem hiperalimentar, nem superalimentar esse bebê, nem deixar com fome, claro. Deixar com fome é mais difícil, porque a tendência das mães é alimentar. Para não hiperalimentar, é observar o padrão do bebê durante o dia, principalmente aqueles a partir do 6º mês de vida que já começaram com alimentação sólida. Então, tá comendo bem? Tá tomando seu leitinho e se alimentando de sólido? Então, a necessidade de alimentação à noite, de madrugada, ela vai diminuindo à medida que o bebê cresce, né? E na maioria das vezes, por volta de 1 aninho de idade, que é quando a gente chega na alimentação da família, que a gente fala, com todas as refeições normais de uma criança grande, café da manhã, lanche, almoço, lanche, janta e um leitinho que pode ser para dormir. Esse bebê não precisa mais de leite de madrugada. Então, um pouquinho antes disso, isso já vai diminuindo. Às vezes você dá só uma mamadeira, um tetezinho ali mais pro final da noite e já não dá de madrugada. E os bebês recém-nascidos têm mais necessidade de alimentação fracionada. Então, com 1, 2, 3 meses, os bebês mamam ainda de X em X tempos ou horas, né, durante a madrugada, porque dentro das 24 horas a alimentação deles é fracionada. Então, nesses primeiros 3 meses é um pouco mais fracionada, sempre tendendo a aumentar esse intervalo. Depois, mais para perto do 6º mês, quando começa a introdução alimentar, já vai diminuindo essa necessidade. O que acontece é que as mães às vezes mantêm o hábito de bebezinho mais novinho, e aí os bebês continuam com esse padrão de recém-nascido, de bebê pequeno e mamando muitas vezes, e muitas vezes essa hiperalimentação pode ser um fator que está prejudicando o sono em vez de ajudar. Então, em vez de você estar achando que está melhorando, né, esse fornecimento extra de caloria aí, pode estar piorando, fazendo um excesso de digestão, de produção de gases, de desconforto. Então, muitas mamães falam, meu bebê faz cocô de madrugada, ou então fica com muitos gases, né, na segunda metade da noite, porque, hiperalimentação às vezes pode ser isso. Aqui, 45 dias, tinha uma perguntinha aqui, Tamires. Meu bebê sempre dorme mamando, isso pode estar atrapalhando ele dormir durante o dia? Não necessariamente, se ele dorme mamando, se estiver dormindo durante o dia, vai dormir mamando também, mas não é que atrapalhe dormir durante o dia. O que atrapalha é se ele ficar acordando de noite, né, e sempre tá necessitando mamar. Como ele tem 3 meses, pode ser que ainda seja fisiológico, sim, como eu falei, dessa
dessa necessidade dos primeiros meses de ter uma alimentação mais fracionada, que vai diminuindo com o crescimento, e isso a gente tem que estar atento para não manter esse padrão de bebê pequeno para os bebês maiores. Adoro sua maneira didática de tirar as nossas dúvidas. Obrigada! Obrigada, para esclarecer mesmo, para vocês tentarem observar mais esses sinais durante o dia, que diz muito de como o bebê já está maduro ou não. Tanto a idade, como eu falei, como se fossem esses 3 marcos, os primeiros 3 meses, eles precisam de alimentação um pouco mais fracionada. Caminhando para o 6º mês, já diminui a quantidade de vezes que mamam de madrugada. A partir da introdução alimentar, do alimento sólido, eles vão perdendo essa necessidade de comer de madrugada. Então, ele come de manhã, igual gente grande, para com 1 ano de idade, tá 100% já só padrãozinho da casa, vai comer só na jantinha, no máximo um leitinho para dormir. Então, cuidado com isso, né? Cuidado para não cair nessa armadilha, tá? De estar mantendo o padrãozinho do início e não cair na armadilha de hiperalimentar, porque ao contrário do que muitas possam pensar, isso pode estar causando ou piorando até esses despertares noturnos justamente por conta da hiperalimentação, certo? Fica ligadinhas nisso aí. Vou dar alguns recadinhos, então, pra gente finalizar. Quarta-feira tem live às 20 horas, os temas estão aí também no nosso feed, também pelo Instagram, também pelo YouTube, também pelo Facebook. Lembrando novamente que as nossas lives semanais são sempre segundas e quartas às 20 horas e sextas às 17 horas. Para você que quer se preparar, quem está gravidinha ou tentante, para ter uma maternidade segura, tranquila, feliz, enfrentando todos os principais desafios dos primeiros meses de vida do bebê, o método Mamãe Incrível foi feito para você e está disponível para inscrição. Agora, como a mamãe falou no início da live, não me lembro quem foi, se o problema é noites em claro, privação de sono, falta de rotina, e se você quiser aprender a fazer o seu bebê dormir a noite toda em até 10 dias, a solução está onde? No método Nananeném, tá? E além disso, se você quiser participar de uma comunidade VIP, onde existem aulas, discussões, conteúdos exclusivos sobre o universo da maternidade como um todo, inscreva-se na comunidade Mamãe Flix. Onde se inscrever? No link da bio do meu Instagram, @doutora Raquel Cimbalista Pediatria. Continue me seguindo pelas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, Telegram, Mamães do Mundo. Dá um joinha aí nos vídeos do YouTube, né, pra gente crescer, pra gente conseguir estar fazendo aí mais vídeos cada vez mais pra vocês. Sempre que entrar lá, ó, se inscreve no canal, dá aquele joinha legal pra gente ficar sempre motivado a fazer mais. Curta, compartilha essa live para uma mamãe ou papai que precisa aprender sobre esse tema, né? E a gente se vê em breve. Beijos e uma excelente semana para todos nós. Eu tirando onda aqui com meu jaleco novo. Rosinha. Beijão, gente.